acima de todos. Merecedor da nossa adoração, merecedor do nosso louvor, dono das nossas vidas. Sim, Senhor, nós te celebramos nessa noite, pela oportunidade de podermos estar em tua casa, pela oportunidade de podermos nos conectar, Senhor, ao teu trono neste momento, pelo privilégio de podermos receber tua palavra, Senhor, ela que é vida, Senhor, e ela quando sai da tua boca não volta para ti vazia, ela prospera naquilo que o Senhor a designou. Temos a plena certeza que hoje o Senhor tem um propósito a manifestar por meio da tua palavra. E Deus, eu quero ser apenas um instrumento nessa noite. Usa-me para a tua honra e glória. Fala para a tua igreja, Senhor, profundamente. Sim, Deus, nos situa na verdade da tua palavra, única e exclusivamente na verdade da tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar. Tua palavra declara que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Sim, Senhor, nós queremos aumentar a nossa fé por meio da verdade da tua palavra. Senhor, a tua palavra declara que a verdade liberta. Sim, Senhor, essa verdade é a tua palavra, Senhor. Sim, no nome de Jesus, traga verdades que vai, Senhor, nos tornar livres para fluir na tua presença, livres para viver e manifestar, Senhor, a justiça de Deus aqui na terra. Sim, no nome de Jesus. Pai, obrigado porque um dia nós somos alcançados e nos tornamos teus filhos. Agora há uma caminhada de justiça a ser manifestada todos os dias, Senhor. Nos ensina sobre isso. Nos aprofunda sobre isso. No nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos e todos os santos digam amém. Você pode aplaudir fortemente o nome do Senhor Jesus. Aplaude-se fortemente ao Rei que vive. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a todos. Nós vamos ler o versículo muito famoso, que é dos irmãos. Versículo número 21, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Ok. Pode ler? Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Pode ler o 20. Não, espera. Lê para melhorarmos o contexto. Pode começar 15. 15 até o 21. 15 até o 21. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Certo. Agora nós vamos para Gênesis capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo
Pode começar de um. Estamos sem tempo, mas vai. Só um pouco mais rápido. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e os filhos lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e, dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilis estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses nefilis eram valentes, os homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei a face da terra o homem que criei. Tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Amém? Alguém pode aplaudir pela palavra de Deus? Glória a Deus. Nós estamos a dar início da jornada de 5 dias de revelação e ação de graças. Vamos a começar hoje e vamos até domingo, né? Como os irmãos já sabem, o nosso programa. E o nosso tema é o justo, ok? O justo. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários textos na Bíblia a falarem sobre o justo, o justo, o justo, o justo. Só que a grande verdade é, quando a Bíblia vai falar sobre o justo, normalmente ele não está a falar de outra coisa, a não ser de nós. Nós somos os justos. Então, se a Bíblia está a falar dos justos e os justos somos nós, então significa que haveria necessidade de nós termos que estudar mais sobre o justo, porque o justo sou eu. Então, se justo sou eu, como cristão, há uma necessidade de eu me conhecer mais. O que o justo faz? Como é que o justo se tornou justo? Quais são as práticas dos justos? Quais são as graças que o justo carrega? Quais são os princípios que o justo tem que observar? Então, o objetivo desse tema é esse. É nós nos conhecermos mais à luz das Escrituras, sendo nós os justos que a Bíblia diz. Então, o nosso tema é o justo. Como primeiro dia, eu quero, assim, construir uma base, né? Para certamente os pregadores que virão também aproveitarem dessa base. E então no domingo, quando nós vamos fazer o encerramento, também já temos essa base. Então, olhando para a palavra de Deus, uma das primeiras vezes que nós vamos encontrar o termo justo é em Gênesis capítulo número 6, que é o texto que nós lemos, né? A Bíblia vai dizer que Noé era justo. Uma das primeiras vezes o termo justo vai aparecer aqui em Gênesis capítulo 6 e esse título é atribuído a Noé. Noé era justo. Mas como eu já preguei várias vezes aqui no MEV, tenho ensinado várias vezes, que o livro de Gênesis é um livro de sementes, ok? Se o livro de Gênesis é um livro de sementes, significa que existem verdades bíblicas que são semeadas em Gênesis e são desenvolvidas ao longo da Bíblia toda e às vezes até chegar a ganhar a sua maturidade ou a sua estrutura completa sobre o conceito em questão. Então, o Gênesis é um livro de sementes. Sendo o Gênesis livro de semente, como viram, a primeira vez que vai surgir a palavra justo é justamente no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Noé era justo. Mas como o livro de Gênesis é um livro de sementes, e como eu disse,
verdades são plantadas em Gênesis e elas evoluem ao longo da Bíblia, apesar de que a palavra justo aparece pela primeira vez no livro de Gênesis capítulo 6, no capítulo 6 justamente, mas o conceito de justo ou de justiça, ela antecede o capítulo número 6, né? O conceito de justiça como semente, né? O conceito de justiça como semente, o conceito de justo como semente, ela antecede o primeiro surgimento do termo justo, que é no capítulo 6. Então, vamos olhar antes do capítulo 6 e encontrar esse conceito de justo ou de justiça que antecede a palavra em si, o primeiro surgimento da palavra em si. Olhando então para a palavra de Deus, vamos para Adão. Nós entendemos e sabemos que Adão, criado por Deus, segundo a imagem, Deus criou Adão segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e nós vamos ver que, capítulo 2, Deus vai formar Adão do pó da terra, e passado algum tempo, a Bíblia diz que da costela de Adão, Deus formou a mulher, formou a Eva. A Bíblia diz que Deus modelou, né, a Eva. E a Bíblia vai mostrar que Deus colocou Adão e Eva num jardim, viviam nesse jardim. E a Bíblia diz então que a serpente, que era dos animais mais astutos, vai aparecer na convivência do dia a dia de Adão e Eva, nesse caso, visitando a Eva, tendo uma conversa com a Eva. Resumindo a história que vocês já conhecem, leva a Eva ao pecado, comendo do fruto que Deus havia proibido. Dessa maneira, a Bíblia diz que a Eva pegou no fruto, deu a Adão, Adão também comeu do fruto, e os dois então pecaram diante da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, Deus, na viração do dia, vai ter com Adão e Eva, dá a entender que era comum, era habitual Deus fazer isso. E a Bíblia diz que no versículo de número 9, Deus vai clamar: Adão, aonde estás? E a Bíblia diz que Adão vai responder e vai dizer para Deus que eu ouvi a tua voz, ouvi os teus passos e temi porque estou nu. E Deus vai lhe dizer: mas Adão, quem te disse que estás nu? Será que comeste do fruto que eu proibi que não comesses? Ok? E Adão vai responder: a mulher que me deste me deu o fruto e eu comi. E a Eva vai dizer: a serpente me enganou, né? E como sempre, coitado da serpente, não tem quem acusar. Então, olhando para isso, quando vamos ler o capítulo número 3, vamos ver que Deus vai começar a se direcionar para Adão, né? Vai dar, vou assim dizer, castigos a Adão. Do suor do teu rosto comerás o pão, ok? Vai falar para Eva que vai ter filhos por meio de dores de parto. Vai falar para a serpente, né, que vai comer do pó da terra. E Deus vai dar esse castigo: Adão, Eva e a serpente. Só que o interessante é que depois disso, a Bíblia vai dizer então que Deus vai fazer roupas de pele e vestiu Adão. É isso que nós lemos até o versículo de número 21. Mas a minha ideia é trazer aqui o entendimento de justiça ou de justo que antecede a primeira vez que aparece a palavra justo na Bíblia, que é o capítulo 6, que é atribuído esse título a Noé. Mas vamos lá perceber isso. A Bíblia diz que Deus, depois de dar castigo a Adão e Eva, uma das coisas que Deus fez no versículo 15, a Bíblia diz que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai morder o seu calcanhar. O descendente da mulher vai fazer o quê? Vai pisar a serpente e a serpente vai morder o seu calcanhar. Só que esse versículo 15 do capítulo 3 é dos primeiros versículos que comunica uma promessa da parte de Deus com relação ao Evangelho. Porque o descendente da mulher ali não é outro senão Jesus, que viria pisar a cabeça da serpente, isso na cruz. E Jesus fez isso muito bem. Jesus pisou a cabeça da serpente na cruz. Jesus, tendo morrido e ressuscitado, pisou a cabeça da serpente na cruz. Então, o versículo 15 é uma promessa
profecia que viria a se cumprir em Jesus. Como eu disse, livro de Gênesis é um livro de sementes. E já temos no versículo 15 do capítulo 3 uma semente sobre o Evangelho de Jesus que viria pisar a cabeça da serpente. Resumindo, no versículo 15, nós temos também uma expressão do Evangelho, uma apresentação do Evangelho. Porque Jesus morrendo na cruz é o cumprimento, de alguma forma, né, da promessa de Deus sobre o Evangelho que Cristo traria. Então, quando nós olhamos para isso, vamos entender alguma coisa interessante. Nos versículos seguintes, a Bíblia diz que Adão chamou a sua mulher de Eva, porquanto seria a mãe de todos viventes. Adão chamou a sua mulher de Eva. Eva significa vivente. Eva significa vivente. Eva significa vivente. Vivente é alguém praticamente que tem uma vida sem fim, uma vida que não morre, uma vida contínua. Então, Adão chamando Eva de vivente, no versículo que antecede, ou os versículos que antecedem o versículo 15, que é o versículo em que Deus vai dizer que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, vai nos introduzir aqui uma mensagem do Evangelho. Deus disse assim para Adão e Eva: no dia que vocês comerem o fruto, vocês vão morrer. No dia que comerem o fruto, vão morrer. E nós vamos perceber claramente que quando Adão e Eva comeram o fruto, eles morreram. Não morreram instantaneamente fisicamente, mas instantaneamente espiritualmente eles haviam morrido. Então, quando Deus está a dizer: Adão, aonde você está a representar que Adão não estava no lugar que tinha que estar, espiritualmente falando, e também está a representar de alguma forma a morte de Adão. Adão tinha morrido espiritualmente. Adão estava nu, e morte espiritual não é outra coisa senão abandono da fé. E a nudez na Bíblia representa o abandono da fé. O estado de Adão de nudez representava abandono da fé. O estado de Adão de nudez representava que ele estava morto espiritualmente. Então, se Adão estava morto espiritualmente, Deus precisava lhe trazer a vida novamente. Deus, no processo de lhe trazer a vida novamente, inicialmente Deus precisava fazer um processo de redenção, de justificação. E a Bíblia vai dizer que Deus vai vestir peles a Adão. Como Hebreus vai dizer, sem o derramamento do sangue não há remissão dos pecados. Ou seja, Adão já estava vestido, como eu costumo dizer, com folhas, mas ainda assim se sentia nu. Por quê? Porque as folhas na Bíblia tipificam obras, querer alcançar a salvação por meio de obras. Então, Adão, que havia pecado, havia morrido espiritualmente, estava a precisar de salvação, mas ele vai tentar buscar salvação por méritos próprios, usando folhas, porque a folha tipifica a busca da salvação por esforços, por obras, e ele, vestindo as folhas, estava à procura disso. Por quê? Repetindo o que eu disse, ele estava morto, porque quem não está salvo está morto. Quando alguém é salvo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele ganha vida, ele passa a viver. Então, se Adão pecou porque desobedeceu a orientação de Deus, Adão morreu, Adão ficou nu porque abandonou a fé, Adão ficou distante de Deus, por isso é que Deus lhe procurou, dizendo: Adão, aonde você está? Então, Adão está a precisar de salvação. Se Adão está a precisar de salvação, não tem como Adão viver salvação se ele não viver uma redenção, uma justificação. E como é que Deus vai completar esse processo? Vestindo Adão de peles. E nós vamos entender que pele sai de um animal. Se pele sai de um animal, certamente Deus matou um animal e dessa pele fez roupas para Adão. E se matou um animal, sangue foi derramado, e Hebreus nos ajuda a concluir todo esse processo dizendo que não há não há remissão dos pecados sem o derramamento de sangue. Por outras palavras, nesse processo de Deus vestir Adão, Deus estava a justificar Adão, Deus estava a manifestar uma redenção a Adão, Deus estava a buscar o meio certo de salvar Adão, de salvar o homem, que é por meio da redenção, que é por meio da justificação, que é por meio do derramamento do sangue. Mais uma vez, aqui é uma semente daquilo
aquilo que viria a se materializar plenamente na pessoa de Jesus, ok? Então, o que nós vamos entender? Quem é o justo? Justo é aquela pessoa que foi justificada. O justo é aquela pessoa que foi justificada. Então, apesar da palavra justo aparecer pela primeira vez, capítulo 6, falando de Noé, havia um justo antes de Noé. Ou seja, havia justos antes de Noé. E um dos justos antes de Noé, pode te escandalizar, mas é verdade, é Adão. Porque Adão foi justificado. Aleluia. Adão estava no pecado, tinha caído no pecado, tinha morrido espiritualmente, mas Deus lhe justificou. Deus manifestou uma redenção e colocou vestes para Adão. Aleluia. Então, justo é aquele que foi justificado. E Adão é essa pessoa que foi justificado por Deus. Só que, no processo da justificação de Deus para Adão, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes que eu gosto. Veja só, a Bíblia declara que Deus matou o animal, declara na inferência, né? Na inferência o animal é morto e Deus pega na pele, veste Adão. Mas a questão é, Adão pecou, Eva pecou, a serpente enganou a mulher, mas o animal aqui na inferência, morto, para das suas peles vestir Adão, não encontramos nenhuma transgressão. Não encontramos nenhuma falha. Então o que nós vamos dizer? Que esse animal era um inocente. O animal era um inocente. Se o animal era um inocente, Adão e Eva eram os culpados. Mas o inocente vai ser morto para... Come on. O inocente vai ser morto para os culpados serem vestidos. Alguém se despiu para alguém vestir. Né? O animal se despiu da sua pele para vestir da nudez de Adão. Aleluia. E justo não é outra coisa senão aquele que foi justificado por aquele que se colocou no lugar do injusto. Ou seja, justo é o injusto que foi justificado pelo justo que se fez injusto. Justo é o injusto que foi justificado pelo justo que se fez injusto. Justo é o culpado que foi inocentado pelo inocente que se fez culpado. Repito, justo, não sei se eu estou a pregar já nessa igreja. Justo é o culpado que foi inocentado pelo inocente que se fez culpado. O animal é inocente, se fez culpado. Adão é culpado, mas Adão é desculpado porque o animal se fez culpado. Nesse caso, o inocente morreu, que o animal que não fez nada. Então, irmão, justo é toda aquela pessoa que era culpado, assim como nós éramos, ok? Culpados antes de aceitar Jesus, mas que agora somos inocentes, porque Jesus algum dia se colocou no nosso lugar de culpados, mesmo sendo ele inocente. Então, começam a perceber já que o conceito de justo, no fundo, eu só colocar isso, o conceito de justo. O que é o justo? Aleluia! Então, já temos essas duas definições sobre o justo. O justo é o injusto que foi justificado pelo justo que se fez injusto. Outra definição de justo. Justo é o culpado que foi inocentado pelo inocente que se fez culpado. Então, definições de justos postas. Alguém pode aplaudir ao Senhor por causa disso. Bom, posto isso, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para a Eva, né? O descendente da mulher. Deixa eu dizer, o descendente da mulher. E já disse que o descendente da mulher é uma expressão que vai se cumprir em Jesus. E de alguma forma é uma semente sobre o evangelho já apresentado em Gênesis. Só que depois de Deus falar do descendente da mulher, versículo seguinte, a Bíblia diz que Adão chamou a mulher dele de quê?
Me ajudem a pregar. Adão chamou a mulher dele de quê? Eva. O que eu disse? Eva significa o quê? Vivente. Ou seja, o justo é o morto que passou a viver. Ok? O justo é o morto que passou a... Adão e Eva pecaram. Morreram ou não morreram? Adão está morto, a Eva também está. Deus vem, prega o evangelho, versículo 15, porque o descendente da mulher pisando a cabeça da serpente é o evangelho a ser apresentado. Então vamos dizer, versículo 15, Deus prega o evangelho, versículo seguinte, Adão crê no evangelho. Porque Adão chama da sua mulher vivente. Mulher dele que já era morto como ele. Depois de Deus falar do descendente da mulher, apresentou o evangelho. Significa que Adão creu no evangelho. Por isso logo a seguir, mulher dele que era morta, não lhe chamou de morta, lhe chamou de vivente. Então justo é aquela pessoa que saiu da morte para a vida. Aleluia. E é justo aquele que saiu da morte para a vida. Então Adão chamou a sua mulher de vivente. Por isso a Bíblia está dizendo, o justo viverá pela fé, porque significa que Adão aqui manifestou fé. Porque Deus vai dizer que o descendente da mulher, então Adão creu no descendente da mulher. Se Adão creu no descendente da mulher, sem Eva estar grávida, significa que Adão manifestou uma fé para a salvação. Aleluia. Aleluia. Por isso é que o justo viverá pela fé. Então, Eva, vivente. Aleluia. Então, se Eva é vivente, Eva já não está morta, Eva vive. Eva foi justificada, ok? E temos já agora quantas definições do justo? 3 definições de justo. Eu acho que é suficiente, não? Podemos avançar um pouco. Agora, olhando para o nosso texto de Gênesis 6, que nós lemos de Noé, né? A Bíblia vai dizer algo interessante. O que é algo interessante? A Bíblia vai mostrar que Deus ficou, aborrecido com a humanidade. Vou colocar dessa maneira. Aborrecido com a humanidade. Deus diz que o meu espírito já não vai habitar mais no homem, porque ele é... Olha, vê só como é que as pontas começam a se ligar. Porque ele é carnal. Pega isso. Porque ele é carnal. O meu espírito já não habita, porque ele é carnal. E a Bíblia diz que o pecado na terra ia se multiplicando. O pecado ia se multiplicando. E assim que o pecado ia se multiplicando, Deus ficou aborrecido com a humanidade, e Deus então decidiu destruir a humanidade. Deus decidiu destruir a humanidade. Tendo Deus decidido destruir a humanidade, algo interessante aconteceu, irmãos. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer, porém Noé achou graça diante de Deus. Vamos lá. O capítulo 6, não vamos ler novamente, o Maurício leu, por isso é que eu pedi que ele lesse todo o capítulo, pelo menos os primeiros capítulos todos, que era para apresentar o quanto o mundo estava perdido, o quanto a terra estava amaldiçoada e o quanto a humanidade estava revoltada contra Deus e o quanto Deus estava aborrecido com a humanidade e havia decidido destruir a humanidade. Versículo 6, por exemplo, vai dizer, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor, farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres e as aves do céu, arrependam-me de havê-los feito. Vê agora o versículo 8. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça e misericórdia. King James vai colocar assim. Contudo, a Noé, o Senhor mostrou a sua graça e
Misericórdia. Noutras versões vai dizer, porém Noé achou graça diante de Deus. Mas Noé achou graça diante de Deus em que circunstâncias? Noé achou graça diante de Deus numa circunstância em que a terra está cheia de pecado e Deus está aborrecido da terra e Deus decidiu destruir a terra. E a pergunta é, o versículo 9 vai dizer o seguinte: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos e andava com Deus. Oh, como assim? Os versículos anteriores estão a dizer que Deus está furioso, quer destruir toda a terra, até as aves. Os irmãos estão comigo? Até as aves Deus quer destruir. Até os animais Deus quer destruir. E a Bíblia vai dizer no versículo 9 que Noé era justo e íntegro. Isso é verdade. Não é você qual que Deus até as pombas quer matar. Mas você está a dizer versículo 9 que você é justo e... Não, alguma coisa aconteceu com Noé nos versículos anteriores ao versículo 9. Alguma coisa aconteceu com Noé nos versículos anteriores ao versículo 9. Não é possível Noé aparecer de paraquedas num contexto que Deus quer matar até os animais e as aves. Não é possível nesse contexto Noé do nada aparecer é justo e íntegro no meio da sua geração. Como assim não é? Já vamos começar a perceber que não é acerca do que Noé fez, mas é acerca do que se demonstrou para Noé. Aleluia! E o que é que se demonstrou para Noé? Versículo 8. No contexto que nós falamos até o 7, depois do 7 que é o contexto em que Deus quer destruir tudo, o versículo 8 vai dizer Noé achou graça diante de Deus. Aí o 9 é que vem dizer que Noé é justo, ok? E íntegro no meio da sua gerações. Então, esse justo que Noé e esse íntegro que ele é, que faz com que Deus lhe aceita e lhe separa no meio de um contexto que ele quer destruir até mesmo as aves, não é sobre o esforço dele, não é sobre ele ser muito bonito, ser muito bom e ser pessoa que não falha, que não erra, mas é sobre o que lhe aconteceu antes. No versículo 8, Deus lhe demonstrou a sua graça. Deus lhe demonstrou a sua graça e misericórdia. E aqui eu vou dizer alguma coisa. O justo é aquele que pratica justiça, ok? O justo é aquele que pratica justiça. Mas também o justo é aquele que foi alcançado pela graça. Porque o justo não pode ser justo se não for alcançado pela graça. E se vocês não estão a entender, eu voltei nas definições que eu já vos dei. Quem é o justo? O justo é um injusto que foi justificado pelo justo que se fez injusto. Quem é o justo? O justo é o culpado que se tornou inocente por causa do inocente que se fez culpado. Quem é o justo? O justo é aquele que saiu da morte para a vida. Só que essas três definições que eu vos dei não é outra coisa senão graça. Graça é mesmo isso. O inocente que tomou o lugar do culpado. Porque o culpado merecia o castigo de Deus, mas o inocente pegou o lugar do culpado. Graça não é outra coisa. Graça não é outra coisa senão o vivo que se colocou no lugar dos mortos. Aleluia. Então isso é graça. E se isso é graça, essa graça te leva a se tornar que justo. Só que essa graça que te torna justo também te habilita para manifestar e viver a justiça de Deus. Por outras palavras, a graça é a mãe da justiça. A graça é a mãe da justiça. Aleluia. Por isso não faz sentido estar na graça e não viver na justiça. Porque a graça foi gerada para capacitar o injusto, ser justo e ser capaz de viver e praticar justiça. Eu não sei se eu estou pregando nessa igreja. Então, um dos maiores produtos da graça não é outra senão a justiça.
E se não o principal elemento de representação do justo não é outra coisa senão a prática da justiça. Só que essa prática da justiça ele não faz por seu próprio esforço, não faz por causa das folhas, mas ele faz por causa da pele. Não faz na força do braço, mas faz na força e no poder do Espírito que entra nele desde o primeiro dia que aceita o Evangelho. Aí abras cotelemais e legosa. Jesus. Então é isso, irmãos. Antes de nós ser chamado de justo e íntegro, ele achou antes. Aleluia. Dá para me pregar para jovens. Deixa eu dizer para ti. Não tenta ser justo por ti mesmo. Não vai funcionar. Alguma graça tem que te alcançar. E além dessa graça te alcançar, você precisa aprender a depender dessa graça. Não é na força do braço. E a minha experiência de conversão é um exemplo muito claro disso. Eu acho que cada um de vocês que realmente foi alcançado pela graça consegue saber que foi dessa maneira. Quando eu me converti, eu aceitei Jesus. E deixa eu lhe dizer, tão louco que você se converte e aceita Jesus. Há um amor de Deus no teu coração que começa a gritar, a clamar para você amar Deus. Só que sabe, depois desse amor entrar em ti, começa a clamar para você amar a Deus, acontece algo. Você tenta amar a Deus, agradando a Ele, mas você vai buscando forças próprias para tentar fazer isso. Só que você se dá conta que você já aceitou Jesus, que tens um amor que você sabe que não veio de ti, que está te levar a amar a Deus, mas quando você vai tentar entrar na prática da justiça, você sente que você está a bater com a cabeça na parede. Você diz assim, não, eu já forniquei ontem, amanhã já não vou mais. Quando você assustar, voltaste lá de novo. Eu assisti pornografia, já não quero. Quando você está, mas eu falei mal com a minha irmã sem domínio próprio, já não vou fazer mais isso. Quando você achar, você volta de novo. Só que, irmãos, sabe qual é a notícia triste? É que tem muito cristão que o cristianismo dele terminou nessa fase. O cristianismo dele terminou nessa fase. Sabe por quê? Porque ele não chegou a se exercitar até o ponto de ele perceber que afinal não é acerca dele lutar por si, é acerca dele confiar que ele já não vive, mas Cristo vive nele, e que ele foi resgatado, e que há um Espírito que vive nele que lhe capacita a manifestar a vida de Deus em qualquer lugar que ele vai. Meus irmãos, no dia que eu descobri isso, eu comecei a voar em níveis de temor, em níveis de santidade, em níveis de pureza, em níveis de busca. Quando eu assustei mentira, já não está na minha boca. Quando eu assustei pornografia, desapareceu. Quando eu assustei, deixei as namoradas. Quando eu assustei, não peguei de manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque começas a perceber que não é sobre tua força, é sobre a graça que te alcançou. Minha oração na noite de hoje, você que tem tanto amor e tanta vontade de viver para Deus, que a graça te alcançou, o amor de Deus foi implantado no teu coração, mas parece que na prática da vida você sente que alguma coisa te resiste, que a tua carne te resiste. Eu quero dizer para você, olha para a cruz, olha para a graça, e vais perceber que uma energia virá sobre você e te capacitará a viver a vida de Jesus nessa terra. É possível, irmão. Eu acho que algumas pessoas estão a se rever nisso, em dois sentidos. Um está a se rever no sentido que eu falei, está a lutar tanto e não está a conseguir. Mas um está a se rever no outro sentido. O pastor falou mesmo verdade, por isso é que eu agora estou a voar. Cuca já não me diz nada, a Jardada já não me diz nada, porque afinal há uma outra graça, uma outra força que flui em mim. Quantos já chegaram nesse nível? Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus. Não, aplauda também por aqueles que vão chegar, que ainda não chegaram. Aplauda fortemente. Aleluia. Jesus.
Bom, eu acho que para a base está, né? Os irmãos já podem vir e voar. Aleluia. Ok. Me dá 10 minutos e eu termino. Sabe o que na verdade, eu não vos falei do que eu vim falar. Ainda não vos falei do que eu vim falar. Eu vim falar de 3 coisas. Mas como eu já coloquei a base, então o que eu vim falar fica fácil de falar. E vai ser rápido falar. Então até aqui não falei o que eu vim falar. Mais 10 minutos vai chegar para falar o que eu vim falar. Porque as bases estão postas. Vamos lá. Diga assim: o injusto justificado. Diga o justo no meio dos injustos. O justo diferente do justo. Diga o justo. O injusto justificado. Não, vocês podem fazer melhor. Diga o injusto justificado. O justo no meio dos injustos. O justo diferente do justo. Não, pastor está dizendo, não, aqui não fecho a Bíblia para acabar. E eu vou falar com vocês aí embaixo. O injusto, primeiro, justificado. Segundo, terceiro. Eu acho que até aqui já vos preguei do injusto justificado. Quem vocês acham que é? O injusto justificado. Quem vocês acham que é? Adão, né? Segundo, o justo no meio dos injustos. Quem é? Noé. Come on! Adão é o injusto que foi justificado. Por isso que eu disse, a explicação que eu falei fica fácil de apresentar as 3 coisas que eu trouxe. Então nem dá para repetir mais, né? Já está posto. O injusto justificado, Adão. Todo aquele processo que eu expliquei, das vestes e não sei o que. Adão injusto se tornou justificado. O processo que eu expliquei de Noé, que não fazia sentido ele ser justo no meio de uma sociedade corrompida, percebemos como é que ele se tornou justo naquele meio. Então automaticamente Noé é o justo no meio do quê? Mas nós já entendemos que tipo de justo é. Ele não é diferente dos injustos que estavam ali, mas é a graça que ele alcançou, que manifestou a justiça e lhe faz viver justo no meio dos injustos. Mas agora falta o terceiro, o justo diferente do... O justo diferente do justo. Quem vocês acham que é? Eu vos prego agora. O justo diferente do justo chama-se Abraão. Abraão vai sair do Ur dos Escaldeus, mas vai levar sobrinho dele, Ló. Abraão leva Ló. Só que nós pregamos muito contrariamente com relação a Ló. Lhe falamos muito que ele pegamos questões negativas de Ló. Mas deixa eu dizer, apesar das partes negativas que você pega de Ló, Ló é justo. A Bíblia lhe chama de justo. A Bíblia chama Ló de justo. Então, Abraão até já é o pai da justiça, né? Não temos hora para pregar isso, porque íamos abrir Romanos e não sei o que, explicar todas aquelas coisas. Mas você já sabe que Abraão é justo. Mas Abraão que é justo, Ló que é sobrinho dele, a Bíblia também lhe chama de justo. 1 Pedro está dizendo o justo Ló. Então Ló também é justo. Mas a minha pergunta é, se Abraão é justo e Ló também é justo, gostamos de criticar Ló por quê e enaltecer Abraão por quê? Aqui está o problema. Aqui está a minha pregação. O injusto justificado, o justo no meio dos injustos e o justo diferente do justo. Ló é um justo que não toma e vive a sua posição de justo, quando Abraão é um justo que toda a sua trajetória é buscar manifestar a justiça que ele alcançou, da graça que ele alcançou. Então, muito mais de falar do injusto que foi justificado, porque a maioria que está aqui é o injusto que foi justificado.
Eu não sei se tem aqui alguém que precisa aceitar Jesus hoje. Não sei se eu fazer apelo agora, se tem alguém que vai aceitar Jesus. Acho que não. Todo mundo aqui é salvo. Então todo mundo aqui é injusto que foi. Nível 2, aqui fica um pouco na dúvida. Quem é o justo no meio dos injustos? Porque eu quero acreditar que se vocês todos aceitaram Jesus, então fomos chamados para fazer diferença no meio de quê? Da sociedade. Epa, pelo menos a maioria que estão aqui nunca vos via postar nudes, nunca vos via ofender, nunca vos via fazer não sei se o quê. Tudo, se calhar porque eu sou vosso pastor. Então, para mim, vocês também são justos dos meios dos injustos. Eu conheço moças que vão nas badaladas, mas eu não vos vejo lá. Eu conheço moças que têm 3 namorados, mas eu não sei. Uns até ainda não têm, até agora estão vos empurrar para ter. Então eu vos conheço como justos no meio dos injustos, porque eu tenho visto a diferença que tem manifestado na vossa maneira de ver. Vê só, essa hora, em plena segunda-feira, depois da toda a carga do fim de semana, ainda assim vocês decidiram não enchilar ou passear 20 horas, estão aqui a ouvir palavra de Deus. Isso não é outra coisa senão os justos no meio dos injustos, os justos no meio dos injustos. Estes são vocês, os injustos justificados e os justos no meio dos. Agora até aqui tá bom. Agora o nível 3, minhas desconfianças aumentam. Porque no nível 3 é o justo diferente dos. Eu estou agora a pregar não mais lá fora. Eu estou a pregar aqui dentro. Porque se eu pregasse a necessidade do injusto justificado, estaria a pregar para o mundo inteiro. Se eu pregasse, come on, do justo no meio dos injustos, talvez estaria a pregar para os cristãos. Agora, se eu pregar para vocês, justos dos meios do justo, não estou a pregar para outra igreja, estou a pregar para o Memphis. Estou a pregar para vocês. E é esse justo que eu quero te pregar hoje. O justo no meio dos justos. Será que você pode fazer diferente daquela irmã que anda a fofocar? Será que você pode fazer diferente daquele irmão que não dá dízimo? Será que você pode fazer diferente daquele irmão que não serve com excelência e fidelidade na obra de Deus? Será que você pode fazer diferente daquele irmão que não obedece à orientação do pastor? Será que você pode fazer diferente daquele irmão que não se importa com os irmãos? O pessoal está doente, não está doente, não quer saber. Chega cedo, chega tarde, não é diferente. Ora, não ora, no culto é diferente. Jejua, não jejua. Mano, será que você é esse? Se você é esse, essa pregação é para ti. Essa pregação é para ti. Precisas aumentar o nível. Precisamos aumentar o nível. Ser justo no meio dos injustos. Se isso que eu estou falando faz sentido, a Bíblia deve sustentar. A Bíblia está a dizer assim: se a vossa justiça não superar dos fariseus e publicanos, oh, come on, é esse tipo de justiça e de justo que eu vim pregar. Justos que superam publicanos e fariseus. Dá para você superar publicanos e fariseus? Quem são os fariseus? Fariseus são aquelas pessoas que dão uma aparência do que são, mas não são na verdade. E muitas das vezes na igreja temos muita gente assim. Parece que ele é muito espiritual, mas quando você vai cavar bem a vida dele, vai perceber que não tem nada a ver. Fariseus e publicanos. E a Bíblia de Jesus está dizendo: se nós não lhe superamos, não estamos a fazer diferente. Se nós não lhe superamos, não estamos a fazer diferente. Por favor, que o meu Deus te dê graça para você ser justo no meio dos justos. Aleluia! Justo diferente dos justos. Na verdade, para terminar, eu vim dizer para você que a graça de Deus, ela é capaz de passar e alimentar esses 3 níveis de justo e de justiça. É pela graça que o injusto se torna justo. É pela graça que o justo é justo no meio dos. E é pela graça também que o justo é diferente dos. Por isso, uma pregação para os justos que estão a ser diferente dos justos, não se vangloria. Porque depois você pode entrar naquele nível: eu oro mais do que o irmão fulano,
eu arrumo mais do que o fulano, eu faço mais do que o fulano. Naquela igreja, se eu não estiver lá, não é sobre isso. O justo, diferente dos injustos, ele é diferente sim, mas ele não pega a glória dessa diferença para ele. Ele sabe que ele consegue fazer assim, porque a graça de Deus lhe alcançou. Se coloca em pé e aplauda fortemente o nome do Senhor. Você que foi alcançado pela graça, saíste de injusto para justo. Você que foi alcançado pela graça, consegue viver justo no meio dos injustos. Você que foi alcançado pela graça, que é diferente no meio dos justos, aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus.